Fala pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. E hoje iremos falar sobre as glândulas salivares maiores. São basicamente três glândulas: a glândula parótida, a glândula submandibular e a glândula sublingual. O que vocês precisam entender sobre todo esse processo? Vocês sabem que a glândula salivar possui uma unidade formadora de saliva. E juntamente com essa unidade formadora de saliva, que vai permitir a sua produção e o seu transporte dessa saliva até um ducto principal e logo chegar na cavidade oral, existe uma estrutura responsável por todo esse processo, que é conhecido como adenômero. O adenômero que vocês podem ver nessa imagem é toda essa estrutura aqui que eu estou delimitando com a seta do mouse. E esse adenômero, por sua vez, ele é formado por outras estruturas. Basicamente, ele é formado aqui por ácidos celulares, que é essa estrutura redonda, tanto essa e essa aqui, que são estruturas redondas, são os ácidos celulares. Qual que é a função desses ácidos? Essas estruturas são responsáveis pela produção da saliva. Uma vez que essa saliva ela é produzida por essas células, logo em seguida essa saliva vai para o interior desse ducto e para ela chegar no ducto principal, sair aqui desse canal e chegar aqui nesse ducto mais à frente, ela precisa sofrer um processo que nós chamamos de contração. Existe uma célula conhecida como células mioepiteliais responsável pela contração desses ácidos celulares, permitindo assim o fluxo da saliva. Como vocês podem observar aqui, toda essa estrutura menor aqui na periferia dos ácidos são conhecidos como células mioepiteliais. Essas células mioepiteliais, essa outra estrutura, essa outra aqui, todas essas células são responsáveis, ela possui no seu interior filamentos de actina e miosina. Esses filamentos irão permitir a contração dessas células e por si só, no momento que ela se contrai, ela vai permitir a contração dos ácidos e também que o fluxo, o transporte dessa saliva no interior desse ducto. Então, voltando novamente, produziu a saliva, ela caiu aqui no ducto principal e logo aqui desse ducto, ele vem passando aqui, vem chegando até chegar nesse outro ducto aqui que é dividido em três partes. O que vocês precisam saber? Até produziu a saliva, para ela chegar lá no ducto principal da glândula e chegar na cavidade oral, elas vão passar por outros ductos. E esses ductos são da seguinte forma: temos aqui o ducto intercalar, temos também em amarelo mais à frente o ducto estriado e aqui mais externamente aqui o ducto excretor. Quais são as características que irão diferenciar cada ducto aqui nesse processo? No ducto intercalado, vocês irão observar células com formato cuboide. Essa célula semelhante aqui a um cubo e o seu núcleo, que é esse aqui mais em azul, um azul mais escuro, são núcleos centralizados. Observe que nessa imagem, que nessa representação, esse núcleo não está muito centralizado ali no meio da célula, mas vocês devem lembrar que esse núcleo é um núcleo centralizado, esférico, e essa célula possui um formato de um cubo, ou seja, células cuboides. E outra característica importante que na estrutura que vocês vão observar que ela possui apenas uma fileira de células, diferentemente aqui do ducto estriado. Observe que tem uma fileira aqui e outra fileira mais acima. E lembrando que aqui no ducto estriado também ele vai manter algumas características semelhantes ao ducto intercalar. Aqui no ducto estriado em amarelo temos aqui células colunares, diferentemente da de baixo, ela parece mais células mais semelhantes a um quadrado. Observe que essa célula aqui, e temos aqui uma célula mais em cima, delimitada aqui pela seta. E normalmente aqui nós temos também o seu núcleo. O seu núcleo é um núcleo esférico e também arredondado. E aqui mais lá fora, mais aqui externamente, temos aqui o ducto excretor. É por onde a saliva vai sair e logo depois vários ductos excretores de outras estruturas, outros
adenômeros irão se encontrar e depois que eles se encontrarem, irão formar o ducto principal. E é o ducto principal que vai levar a saliva para o interior da cavidade oral. Então observe bem, se você não entendeu, eu vou explicar melhor aqui. Vamos supor que nessa glândula, que é a glândula parótida. Essa glândula parótida aqui possui várias estruturas como essa, que são adenômeros. Cada estrutura dessa possui aqui o seu ducto excretor. A saliva produz, vem passando por esse ducto, logo em seguida vai sair aqui para o exterior e vai se encontrar com vários outros ductos excretores. E todos esses ductos vão desembocar, passar a saliva para um ducto principal, como esse aqui da glândula parótida. Esse ducto vem, onde vai receber toda a saliva e vai levar lá para o interior da cavidade oral. Lembrando que eu vou falar mais à frente no slide qual que é a trajetória desse ducto. Iremos falar melhor sobre a glândula parótida. Iremos aqui só falar de uma visão geral sobre a produção da saliva. Então vamos lá. Vamos voltar novamente aqui no nosso esquema. Qual que é a função desses ductos, né? Qual que é a função que ele exerce sobre a saliva? A saliva foi produzida aqui pelos ácidos celulares. Ele vem passando aqui para o ducto. O primeiro ducto que ele passa é o ducto intercalar. Uma função importante que recentemente aí vem realizando novas pesquisas é que o ducto intercalar ele ajuda principalmente aí na adição de lisozima e lactoferrinas no interior da saliva, atuando tanto de uma função bactericida quanto bacteriostática, né? Duas funções diferentes, né? Uma vai matar as bactérias e outras vai inibir o crescimento de novas bactérias, que é a definição aí do conceito de bacteriostática. Então temos aqui uma função do ducto intercalar. Aqui no ducto aqui mais à frente, que é o ducto estriado, ele possui outra função. Qual que é a função? Ele vai adicionar e também vai receber eletrólitos. Como assim? Ele adiciona alguns eletrólitos, como cloreto, sódio, alguns eletrólitos podem ser adicionados na saliva. E ele também pode retirar alguns eletrólitos da saliva. Basicamente é isso. Vocês não precisam aqui nesse momento saber quais são esses eletrólitos de forma específica. Mais à frente que vem passando para o ducto excretor, que nós iremos falar as características específicas desses ductos. Observe, aqui nesses ductos, ele possui várias colunas, diferentemente dessas outras células. Possui duas aqui apenas umas. Possui aqui várias células cuboides, apresentando aqui várias camadas. Então o epitélio que vai formar aqui o ducto excretor é um epitélio pseudo estratificado, colunar. Basicamente é isso. E lembrando que todo esse conteúdo vai vir aqui para fora, vai chegar e vai para o ducto principal. Outro conceito que eu quero falar para vocês aqui. As glândulas são classificadas em dois conceitos. A glândula pode ser uma glândula serosa ou ela pode ser uma glândula serosa e mucosa ao mesmo tempo. Isso significa que ela é uma glândula mista, que nós iremos explicar aqui de uma forma detalhada. O que vocês precisam entender? Se a minha glândula for uma glândula serosa, vamos voltar aqui nessa imagem embaixo. Observe aqui os ácidos. Se minha glândula for uma glândula serosa, ela será formada por ácidos serosos. E se minha glândula for uma glândula mucosa, ela será formada por ácidos mucosos. Essa aí é a definição dessas duas separações, desses conceitos. Qual que é a característica dessas células? As células mucosas e as células serosas. Observe que esses ácidos lá embaixo têm a mesma representação aqui em cima do lado direito. Se nós observarmos aqui, essa célula arredondada de um formato mais esférico, com o núcleo achatado aqui na sua periferia, na região mais basal, nessa região são conhecidas como células mucosas. Já as células serosas, que devemos observar aqui do lado direito, são as células com formato piramidal. Essas células com formato piramidal possuem aqui o núcleo arredondado. Qual que é a diferença? As duas é o formato, uma tem um formato piramidal na célula serosa e a outra característica é o núcleo. O núcleo aqui é arredondado
enquanto nas células mucosas o núcleo é achatado. Nós iremos ver detalhadamente todas essas características melhor nas lâminas histológicas que eu irei explicar mais à frente. Vamos lá. Vou deixar aqui para vocês que eu estarei elaborando, criei um novo site, irei divulgar aqui no canal um curso sobre patologia bucal. Então se inscreva aí no nosso canal para você saber a data de lançamento desse curso. Assim que eu criar o meu site e postar aqui no canal, eu irei divulgar todo esse conteúdo para vocês, tudo bem?